Bom dia de novo. Você pode abrir a Bíblia em Tessalonicenses. A gente vai continuar trabalhando no texto Tessalonicenses 4, de 1 a 8, mas tentando fazer isso de uma maneira que seja uma aula de EBD. Eu queria começar orando e depois eu vou pedir para alguém ler novamente o texto. Senhor, obrigado novamente por esse dia, por esse tempo que a gente pode investir com liberdade, para a gente poder aprender da Tua Palavra. Dá-me sabedoria para dirigir esse tempo, Deus, de maneira que Te glorifique. Ajuda-me a usar bem as palavras para poder expressar aquilo que o Senhor ensina nesse texto, e ajuda-nos também a ter uma sabedoria a usar a dinâmica que a gente tem nesse tempo de aula. E mais importante, Deus, ajuda-nos a aplicar o que a gente tem aprendido nesse texto e o que Paulo nos encoraja e o Senhor nos encoraja através dele. E é o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu quero começar pedindo para alguém ler o texto, se tiver um microfone. Joia, o Jean tem um microfone, o Jean vai ler o texto, é isso? Maravilha. Quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, e, de fato, estão vivendo assim. Agora, pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus, que continuem crescendo nisso, cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando a homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Muito bom, obrigado, Jean. A gente está usando esse texto para ver a igreja bem-sucedida e a luta pela pureza. Então, a gente começou na semana passada falando dos quatro primeiros versículos, os versículos de 1 a 4 ali, que ele fala: quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver, agradar a Deus, e de fato estão vivendo assim, e pedimos e encorajamos no Senhor que continuem crescendo nisso cada vez mais, porque vocês conhecem o mandamento que demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual, e cada um deve controlar o corpo de maneira santa e honrosa. No versículo 1, a gente viu que Paulo ele começa uma mudança de assunto, né? Ele começa ali com finalmente, que pode ser traduzido por além disso, a partir de agora. E aí ele introduz a intenção dele de clamar, de chamar a atenção dos irmãos no Senhor, que vivam de acordo com a maneira que eles foram instruídos, que eles já haviam sido instruídos pelo apóstolo Paulo, e os tessalonicenses ali estavam obedecendo, mas eles deveriam continuar. Então Paulo está encorajando eles a continuar obedecendo, e ele faz isso depois de ter uma oração no versículo 13 do capítulo anterior, do último versículo do capítulo anterior. Ele ora, né, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. E nisso a gente fez um bate-papo. O Pedro comentou, né, que Paulo estaria escrevendo isso para que eles não se tornassem soberbos ou arrogantes, né? Gustavo também comentou que tudo que é ensinado, a ideia é que havia um problema a ser tratado, né? Então, às vezes a gente vê algo sendo comentado numa carta, pode se referir a alguma coisa que estava acontecendo ali, né? Então, Paulo, ele está chamando a atenção daquela igreja, talvez por entender que havia um problema desse tipo. A gente vai falar alguma coisa sobre isso hoje. E
também comentou que Paulo, ele fala de si mesmo como alguém que não tinha atingido a perfeição, então ele também está encorajando aqueles irmãos a buscarem a perfeição. E então uma igreja saudável, ela precisa de encorajamento contínuo para a perseverança. No versículo 2, a gente viu que aqueles irmãos, eles sabiam perfeitamente o que eles tinham recebido de instrução de Paulo, e ele está lembrando do que eles tinham sido instruídos, e que eles deveriam então reconhecer esse ensino como algo dado por Deus, através do apóstolo Paulo, e não nenhum tipo de ideia ou filosofia humana. Algo que é reafirmado mais para frente, a gente vai ver novamente hoje. E por vezes a gente questiona o que a gente aprendeu ou até o que a gente ensina da palavra, mas a gente precisa se lembrar de que o ensino vem do Senhor. E aí a gente teve 2 comentários, o Gustavo falou assim, eu sei disso, agora eu quero ver a prática, né? E também meu pai completou com dizendo que é a questão de transformar o conhecimento em aplicação, que a gente viu que é sabedoria. Sabedoria, habilidade. Eu gosto de dizer que sabedoria é a habilidade de viver, né? É a habilidade que você tem de viver de acordo com o conhecimento que você recebe. E no versículo 3, Paulo começa então a ser bem específico. Ele está falando aqui com uma igreja saudável, chamando atenção para uma vida mais santa, especificamente no que se refere à imoralidade sexual de qualquer natureza. E a gente viu por que será que ele estava fazendo isso. A Natália, minha esposa, comentou que talvez eles não estivessem tão atentos em relação a isso, talvez precisasse ser chamada a atenção deles. E o Rodrigo comentou da diferença entre o cristão sério ou fraco quando é exortado, né? O cristão sério, quando ele é exortado, ele reage. Então, é isso que ele esperava daqueles irmãos. Nós vimos também que muitas vezes esse termo imoralidade, que é o termo porneia, né? A gente relaciona muitas vezes com a pornografia em si, mas que na verdade aqui é uma imoralidade de qualquer tipo, independente do suporte, né? Se é uma imagem, se é um pensamento ou ato, etc. Aliás, essa semana a gente estudando Desejo de Agradar Homens, a gente viu ali no capítulo 8, se eu não me engano, que é muito interessante a definição de pensamento que ele coloca, né? O pensamento é uma ação do pensamento, né? É uma ação que você tem no seu pensamento, né? Então, isso também se aplica à imoralidade. Também comentei, né, que mesmo a pornografia a gente costuma relacionar com determinado tipo de material imoral criado e produzido para um fim determinado, mas que na verdade a gente tem muita imoralidade, muita pornografia que não é reconhecida pela nossa sociedade como pornografia, mas o é, né? E aqui a instrução é muito clara, fique longe. Fiz aquela comparação com Tiago 4,7, que Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo a gente resiste, à imoralidade a gente foge. Interessante, né? Como ele coloca aqui, a gente viu o exemplo de José, como alguém que fugiu da imoralidade, e de Davi, como alguém que não resistiu à imoralidade. No verso 4, então Paulo relembra aqueles irmãos, porque eles já sabiam que eles deveriam se abster, afastar-se, manter-se longe de qualquer imoralidade sexual, e que cada um deve ativamente então cuidar do seu vaso, cuidar do seu corpo, né? Cuidar da maneira como a gente age em relação à imoralidade, buscando a santidade, buscando viver conforme a separação dos padrões do mundo, na vontade determinada por Deus. A gente viu que a gente tem esperança de termos um corpo perfeito, não suscetível ao pecado, mas que o nosso vaso atual, que contém a nossa vida, o espírito recebido, a nossa alma e tudo que é imaterial em nós, tem o seu valor, e a gente deve agir conforme o valor que ele tem. E a gente terminou com uma frase daquele teólogo puritano, Matthew Henry: o que pode ser mais desonroso que uma alma racional ser escravizada por afeições físicas e apetites brutais? Tendo dito isso, a gente vai para o versículo 5, onde ele fala, não dominado
pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que não conhecem a Deus. Paulo, ele então chama a atenção daqueles irmãos a não viverem como descrentes, enrolados nas paixões proibidas da nossa carne. E aqueles cristãos, eles tinham essas paixões por causa do homem natural, mas eles não deveriam permitir o domínio por essas paixões. Também reparem, né, ele fala dos pagãos que não conhecem a Deus. O descrente, ele não tem o conhecimento de Deus, como aqueles irmãos tinham, e também eles não têm a graça de Deus para lidar com o pecado. O teólogo Leon Morris, no comentário Tyndale, ele lembra que essa palavra paixão, ela pode ser traduzida também por sofrimento, enquanto desejos desenfreados é a luxúria ou cobiça. E ele comenta que a paixão / sofrimento seria a parte da velha natureza, um lado mais passivo, no qual o homem recebe ataques da imoralidade, enquanto o desejo se refere mais à sua resposta ativa a essa provocação, a essa tentação. Em outras palavras, é natural que em nós tenhamos o desejo sexual. Deus criou isso, certo? Mas isso foi deturpado pelo pecado. E então esse desejo ele pode entrar em descontrole. E em Cristo, no conhecimento de Cristo, e o conhecimento aqui é aquele conhecimento pela experiência, o conhecimento à medida que se vive com Cristo, que se relaciona com Ele através da palavra, nós somos livres para responder biblicamente a essa paixão desenfreada. Agora, para pensar um pouquinho, cada um pensar, e aí a gente vai, quem quiser comentar, pode comentar. Como a nossa sociedade encara a sexualidade, como nós podemos tomar providências para fugir dessa maneira de encará-la. Um texto para você ler, 1 Pedro 4, 1 a 4. Vou dar um tempinho para você pensar, e aí a gente pode compartilhar daqui a pouco. Quando alguém estiver pronto para compartilhar, pode levantar a mão e o Jean vai levar o microfone, por favor, Jean. Rodrigo. Eu tenho visto de perto como as crianças, adolescentes estão levando a sexualidade como algo normal e natural. Trabalho com as crianças lá na van, né, levando para a escola, e eles falam de sexo, de pornografia, como se fosse... E aí, amigo, como você está, né? É algo tão natural e triste de ver que chega a ser deplorável, né? Você imaginar que uma criança já está sendo contaminada desde os seus 8, 9 anos. Falar de namoro nem se compara, né? Porque parece que está pedindo uma bala para alguém, né? Tanto que na van eu não deixo falar sobre isso. Qualquer tipo de assunto assim eu já corto, falo, olha, aqui não. Criança não namora, criança não fala sobre essas coisas, mas eu sei que está perdido nesse sentido e estão levando muito natural. E eu creio que tem muito a ver com o acesso que eles estão tendo, principalmente através de celular, né? Internet, TikTok e afins, né? Tá absurdo isso. Alguém mais? Interessante, só um comentário sobre o que o Rodrigo falou, né? Cuidado que eu vou falar, né? Nós desejamos
que nossos filhos tenham liberdade para conversar sobre isso. Agora, no nível deles, e nós queremos ensiná-los o padrão bíblico, né? O que acontece é que justamente tem sido natural falar do padrão não bíblico, né? Isso é um alerta para nós pais, né? A gente deve... Eu quero que as minhas filhas aprendam sobre sexo comigo e através da palavra. Para a gente pensar, né? Esse assunto não pode ser um tabu. Tem que ser algo que a gente conversa com liberdade, e liberdade que é gerada através, não da libertinagem, mas através da verdade bíblica, né? Elisa? Eu acho que a sociedade está encarando a sexualidade como uma descoberta que tem que ser descoberta a pronta entrega, assim, o mais rápido possível. Você não pode ter dúvida de absolutamente nada. Tudo tem que estar totalmente esclarecido. Então, para estar esclarecido, você tem que provar. Então, é isso que a sociedade prega. Então, como você vai saber se você realmente gosta de homem e não de mulher? Você vai provar uma mulher e saber, não, acho que eu gosto de mulher também, então eu sou bissexual. Ou então, como você sabe que esse homem é para você mesmo se você não teve relação sexual com ele? E se não for bom? E se... Né? Tipo, tudo isso tem a ver com sexualidade. É uma descoberta que você tem que fazer o mais rápido possível para tentar tirar todas as suas dúvidas. Ok. Interessante, né? Porque o termo conhecer aqui é exatamente experimentar, mas é conhecer o Senhor Jesus, né? E a gente conhecendo a verdade, a gente não precisa experimentar nenhuma mentira, né? Muito bom. Alguém mais? Ok. Como a gente já falou também, a gente está ao mesmo tempo, né, a gente está numa sociedade minimamente judaico-cristã, como tinha comentado na semana passada. Então, é interessante porque alguns ainda têm um mínimo senso de moralidade, né? Agora, possivelmente esse não era o caso dos tessalônicos, né? Talvez aqueles irmãos ali tivessem envolvido mais uma sociedade muito parecida com o que a nossa está se tornando, em que coisas inimagináveis têm se tornado comuns. Assim, a deturpação do padrão, a inversão de valores é um negócio que está atingindo o nível de Romanos, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Cada vez mais a nossa sociedade prova que a Bíblia é verdade, justamente se tornando louco e achando que é muito sábio, né? Acho que a Elisa comentou algumas coisas, né, que a gente tem enfrentado, né, no trabalho também, enfrentando realidades de a pessoa que chamava fulano, agora chama fulano, né? E graças a Deus eu nunca tive que cumprimentar, porque eu não sei o que eu vou fazer, sendo bem honesto, assim, eu fico dividido, né? E oro todos os dias que eu desço para a fábrica, eu oro, Senhor, me ajuda. Não sei, se eu encontrar, tem que ser em algum momento que eu vou poder conversar com a pessoa, porque eu conheço, né? Já conheci. 1 Pedro 4:1, né? Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado, para que no tempo que resta a vocês não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva, por isso os insultam. Então, o cristão, ele realmente deve... Quais as providências, né? Certamente, qualquer providência que você tomar a esse respeito, você vai parecer um alien, né? Que é uma palavra, inclusive, que Paulo usa para se referir, né, aos aliens, pessoa que é alienada, que não faz parte desse sistema, né? Eles certamente vão perceber
isso e se perceberem, glória a Deus por isso. E a gente tem que se preparar, né? Agora, uma reflexão pessoal para você pensar, e eu não vou pedir para vocês compartilharem. Como você tem encarado a sexualidade? Você tem buscado manter-se longe do que é imoral? Como tem feito isso e onde tem falhado? O texto de Tiago 5,16, para pensar sobre isso. Eu vou ler. Não, vou pedir para alguém ler. Tiago 5,16, por favor. Pode ir. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Muito bom, obrigado. A gente tem incentivado e falado da importância do discipulado com prestação de contas. Então, um item que eu gostaria de chamar a atenção, se você não tem alguém que discipula você, ou você não está discipulando alguém, você está perdendo uma grande bênção, inclusive na luta contra o pecado da imoralidade, seja qual for, ok? Se você não tem alguém que está te discipulando, alguém que você está andando junto, né? Porque isso é discipulado, você deve fazer isso o quanto antes, tá bom? Versículo 6, a esse respeito ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas. Paulo, então, ele relembra os tessalônicos do alerta solene de que Deus é vingador contra aquele que passa dos limites ou se aproveita do irmão no que se refere à área sexual, à imoralidade. Isso poderia ser aplicado em qualquer outra área, mas aqui Paulo está falando especificamente da área sexual, a esse respeito, né? Existe uma discussão se ele está trocando de assunto, mas como o contexto fala sobre isso e depois no versículo seguinte ele vai continuar falando sobre a imoralidade, não faz sentido a gente achar que ele está falando de modo geral, tá? E nesse sentido, de que maneira podemos passar dos limites ou nos aproveitar de um irmão em Cristo na área sexual, como nos nossos relacionamentos, no tempo livre, nas redes sociais, etc. Queria que alguém lesse, por favor, Salmos 139, 23 a 24. Sara aqui na frente, cadê? John? Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Muito bom. 1 Coríntios 6, 18 diz, fujam da imoralidade sexual, novamente, né? Todos os pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Creio que aqui é um alerta, né? A gente já falou sobre isso aplicado ao relacionamento de um namoro / noivado, da maneira que é biblicamente correto. Mas eu creio que a gente deve tomar muito cuidado, inclusive fora desse tipo de relacionamento, em relação a ir além, né? Atravessar a barreira com os irmãos, ou se aproveitar de alguma forma. Muito tempo atrás eu ouvi uma história, não é daqui, mas que um senhor foi alertado, porque ele
abraçava as moças da igreja de determinada forma, que constrangia as moças. E ele teve que ser alertado em relação a isso. É esse tipo de coisa que está fora do contexto de um noivado e que pode acontecer em relação a esse tipo de aproveitamento ou ir além. E que eu creio que a gente deve pensar. Tá? Não estou falando de nada... Gustavo falou, né? Quando Paulo escreve de um determinado assunto, pode ser que aquele assunto tinha que ser tratado, né? Não estou falando nada específico da nossa igreja, o que a gente tem observado, mas é um cuidado. Assim como Paulo fez um alerta, aqui é um alerta. Há maneiras diversas da gente se aproveitar ou ir além na vida dos nossos irmãos. Novamente uma frase de Matthew Henry, ele fala em relação a esse versículo: não só são a fornicação e outros atos impuros pecado contra o corpo de quem o comete, mas por vezes eles são injuriosos e não menos defraudação, atos de injustiça a outros. Então, um cuidado, um alerta a nós, para que a luta contra a imoralidade também não afete a vida de outros, ou não envolva a vida de outros. Eu trouxe um trecho, eu estou lendo um livro que chama Conhecendo a Deus, do J.I. Packer, e ele cita João Calvino nas Institutas, quando ele está falando do ciúme de Deus, do zelo de Deus pelos seus filhos, pelo seu povo. E eu queria ler esse trecho. O Senhor muitas vezes se dirige a nós no caráter de um marido, assim como Ele desempenha todos os ofícios de um marido verdadeiro e fiel. Ele exige de nós amor e castidade. Isso é, que não prostituamos nossas almas para Satanás. Quanto mais puro e casto é o marido, mais gravemente ele se ofende quando vê sua esposa inclinando-se para um rival. Quando eu li isso aqui, eu imaginei essa cena e pensei que eu faço isso com o Senhor. E isso me deu uma consciência do peso do meu pecado, porque isso se aplica, na verdade, a qualquer pecado. Assim o Senhor, que nos comprometeu consigo mesmo, em verdade, e aqui esse termo comprometeu nos fez noiva, né? Declara que Ele arde com o mais ardente ciúme, sempre que, negligenciando a pureza de seu santo casamento, nos contaminamos com concupiscências abomináveis, e especialmente quanto à adoração de sua divindade, que deveria ter sido cuidadosamente mantido intacta, é transferida para outro ou adulterada com alguma superstição, visto que dessa forma não apenas violamos a nossa promessa, mas também contaminamos o leito nupcial, dando acesso aos adúlteros. Então, aqui tanto falando da pecaminosidade, também da idolatria, né? Trocar o amor de Deus por amor a outra coisa. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Novamente, isso não é uma informação nova para os tessalônicos, mas um lembrete, um encorajamento. Pois se não vigiarmos, a gente pode cair, mesmo que lentamente, né? Tem aquele grupo, né? A gente gosta daquele grupo Casting Crowns, né? E eles têm uma música que chama Slow Fade, né? Não é uma queda abrupta, é lento, você abre mão de alguma coisa, você acessa alguma coisa, você vê alguma coisa, você olha de novo, né? E a gente vai se enredando no pecado. É esse o encorajamento de Paulo para nós, para a gente fugir disso. Qual verdade importante Paulo lembra aqueles irmãos? Se eles já sabiam essas coisas, por que ele fala novamente? Quem pode ler 1 Tessalonicenses 2:12, por favor?
Veja, são textos da mesma carta. Tá? Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Viver da maneira digna de Deus, né? Viver de forma santa e honrosa. Na verdade, Deus, o cristão, ele já é colocado numa posição como santo. O que ele está falando é, viva de acordo com a posição que você foi colocado. Já ouvi aquela ilustração, é meio clichê, assim, até meio brega, mas que acharam um desertor do exército de Alexandre o Grande, né, e ele foi lá falar com o desertor e perguntou o nome dele, e aí ele fala assim, bem baixinho, Alexandre. E ele fala, qual é o seu nome, soldado? Alexandre, senhor. E aí ele fala assim, mude de atitude ou mude de nome, né, porque você está carregando o meu nome. É brega, né? Mas assim, para nós não é brega, a gente carrega o nome de Cristo. E quando a gente vive de determinada maneira, a gente está enlamaçando o nome de Cristo. 1 Tessalonicenses 3,13. Quem leia, por favor? A fim de que sejam o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. É a oração de Paulo ali no final do capítulo anterior, viver de maneira irrepreensível e em santidade diante do nosso Deus, né? Interessante que ele pede para que fortaleça o coração daqueles irmãos. Lembra que eu falei que a imoralidade, na verdade, ela não está naquilo que você está observando, olhando ou até pensando, ela vem do nosso coração, né? Lembra que Jesus falou que todas as coisas provêm do coração, né? Por fim, versículo 8. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Então, Paulo finaliza o assunto reiterando que quem rejeita o ensino não tem um problema com ninguém, a não ser o próprio Deus, que dá o Espírito, né, que dá aquele Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que não deve ser ignorado, não deve ser anulado quando nos incomoda em relação ao nosso pecado. Eu sei que em muitas áreas e muitas vezes eu posso dar um tchau ao Espírito Santo, né? Deixa eu cuidar dessa área, deixa que essa área cuido eu, e isso é exatamente o que ele está chamando a atenção aqui, né? Deus dá a vocês o Espírito Santo, e justamente ele é uma ferramenta do Senhor na nossa vida nesse sentido também, né? O próprio Deus habitando em nós, justamente para nos alertar. Então, uma reflexão individual, como você pode estar ignorando esse ensino na sua própria vida diária, nos seus relacionamentos, no seu tempo livre, na rede social, etc. Para você pensar com você mesmo e talvez compartilhar com o seu discipulador. A gente deve dizer não ao orgulho e reconhecer que se há qualquer tipo de imoralidade em nossa vida, a gente deve tomar passos concretos para fugir desse pecado em todas as suas formas, né? Mais uma frase de Matthew Henry. Todo tipo de impureza entristece o Espírito de uma forma especial, e também o Espírito Santo é dado a nós para nos armar contra esses pecados e nos ajudar a mortificar esses feitos do corpo. E ele lembra de Romanos 8,13, e eu queria pedir para alguém ler Romanos 8, 11 a 13, por favor. 11 a 13? Romanos 8, 11
a 13. Ele só fala do 13, mas eu gostaria que lesse do 11 ao 13. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer aos atos do corpo, viverão. Amém. Algumas perguntas finais para a gente pensar, e algumas são meio repetitivas, mas eu achei importante colocar aqui novamente. Que tipo de imoralidade você tem permitido na sua vida? Pensamentos, palavras, ações, vestimenta, olhar. Como a imoralidade pode estar afetando outros, irmãos, cônjuge, filhos, e etc. Quais passos você deve tomar para fugir da imoralidade? Não resistir, fugir. E para quem você prestará conta em relação ao seu pecado de imoralidade? Se há pecado de imoralidade na sua vida. E se há qualquer pecado, irmão, eu estou falando de moralidade porque é o assunto do texto, né? Mas qualquer pecado, qualquer luta, para quem você vai prestar conta? Porque um dia a gente vai prestar conta, um dia a gente vai ser obrigado a prestar conta, mas antes daquele dia eu quero estar prestando conta a alguém mais parecido comigo, é mais fácil, né? Porque naquele dia a gente vai prestar conta, inclusive, por que a gente não prestou conta. E qual seria o ensino central desse texto? Eu queria abrir um tempo para a gente discutir isso, mas não vai dar tempo, tá bom? Então eu vou entregar o ouro. Lógico, né? É possível definir o ensino central de diversas formas, tá? Essa foi a forma como eu defini o ensino central desse texto. A igreja bem-sucedida cresce em santidade, se mantendo longe de todo tipo de imoralidade, à medida que cada um cuida de si mesmo e do corpo. Bom, eu queria pedir para alguém terminar esse tempo em oração, porque o tempo já foi, e orar para que a gente possa aplicar essas verdades na nossa vida, verdades incômodas por vezes. Quem poderia? Eu vou voluntariar o Mica. Você mexeu a cabeça de uma forma assim, aí, Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a gente pode encontrar na Tua Palavra refúgio e informação para toda a área da nossa vida. Verdade. O Senhor nos deixou sozinhos nisso. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que também nos auxilia, e queremos pedir que esse ensino, especificamente sobre a imoralidade, faça parte da nossa vida, que a gente possa tomar o cuidado extremo que o Senhor quer que nós tomemos e fujamos desse pecado que nos assedia constantemente. Seja com cada um aqui, seja com nossos filhos, nossos amigos que te temem, que a gente possa oferecer também um ombro amigo para nos aconselharmos, nos ajudarmos. Transforma a nossa vida, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pessoal. Obrigado. Boa semana.